Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Te louvamos e agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos para ouvir da Tua palavra, uma porção maravilhosa que será ministrada aos nossos corações. Pai, aqueles que também estão em casa, que possam sentir a Tua presença, que possam ouvir a Tua voz falando através do Teu servo. Ó Espírito Santo, usa ele, que ele seja diminuído e que o Senhor cresça, que ele seja apenas um vaso usado em Tuas mãos, assim como o Senhor quer usar a cada um que aqui se faz presente. Pai, usa ele, fala aos nossos corações, é o que Te pedimos, Te louvamos e agradecemos, e nós Te abençoamos, Pastor Maurício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Obrigado por você estar aqui nesse sábado à noite, obrigado a cada um de vocês, ao templo de adoração, obrigado a vocês, né, por se dispor a estar conosco. Se vocês estão alegres de estar aqui, nós estamos muito mais, né? Nós somos um ministério novo, vamos para o nosso 3º ano e a gente ainda não tem um ministério de louvor formado, né? Então a gente se enche de alegria quando a gente vê um baterista, porque Deus falou assim pra gente: compre os instrumentos, eu vou mandar. Então a gente começou, né? Já ganhamos o carrom, compramos uma bateria usada, entendeu? Então assim, já estou vendo pra gente comprar violão. Então a gente está fazendo esse processo e ver que vem uma banda, né, do nível de vocês e está aqui com a gente, ajudando a gente a adorar a Deus. Então isso para nós é um motivo de muita alegria, né? E fiquem tranquilos que o ministério também está preparando uma janta para vocês. Então, as falar, eu vou sair da igreja, ainda vou ter que, né, ver o que eu vou comer. Não, fiquem tranquilos, tá? Vocês vão ainda comer, tudo na faixa, né? Um presente para todos vocês. E nós ficamos alegres de ver os ministérios se desenvolvendo e trazendo esse momento de muita alegria para todos nós, amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nós louvamos a Deus porque por esses dias nós fomos abençoados com um projetor. Então essa semana eu fiquei praticamente em função disso para comprar toda a fiação, todos os cabos, tudo. A minha intenção era fazer uma surpresa, né? A gente ganhou, eu falei, vou chegar quinta-feira, vou fazer surpresa, né? Aí os irmãos não vieram, falaram, então vão vir no sábado, né? Os que não vieram vai ver no domingo, mas vai ver, né? Que tem. Então a gente comprou, né? A gente está fazendo aquisições para melhorar. Então nós louvamos a Deus, né? Obrigado a vocês que têm aberto os seus corações para ofertar na obra do Senhor. Tudo isso é para melhorar tudo que acontece aqui. Eu creio que logo, logo, quem sabe esse ano ainda a gente consiga fazer as trocas das cadeiras, né? E melhorando, ampliando o templo, porque Deus, Ele vai fazendo assim, Ele vai crescendo, vai movimentando, vai trazendo pessoas, vai abençoando, vai prosperando vocês, e tudo isso vai ser resultado desse investimento que a gente vai fazendo, amém? O tema que foi dado é mais que vencedores, e você pode acompanhar no telão. O tema é Romanos 8:1, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E mais um pouco no banner também foi dado esse tema, ainda em Romanos 8, no 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós precisamos conversar um pouco sobre essa carta de Romanos para poder chegar no capítulo 8 e poder discutir o que é isso. O que é esse negócio de que não há mais nenhuma condenação e o que é esse negócio de que nós somos mais que vencedores. Do que se trata isso? Veja, para você entender um pouco sobre o livro de Romanos, ele foi escrito por Paulo quando ele estava lá em Corinto, aproximadamente 57 depois de Cristo, né? Cristo veio, nasceu e houve um marco, né? Jesus, podem não aceitar, podem negar Jesus, mas todos têm que dizer, hoje que ano que nós estamos? 2021, depois de Cristo. Então Cristo já dividiu a data, ainda que o mundo fale, eu não creio nesse Cristo, então ele vai ser obrigado a ter duas datas, data 1, depois de Cristo, e data 2, lá no judeu, que é quem? O pai de Jesus. Então o ateu fica louco com isso, né? Ele vai falar, e agora, que data que eu escolho?
né? Se eu escolher a data depois de Cristo, eu tenho que declarar que Cristo veio. Se eu escolher a data do judaísmo, que eles estão contando desde o comecinho, e aí? É o pai dele, e agora? Fica difícil para nós, né? Então vamos logo no depois de Cristo aí, que já tá bom, né? Todo mundo aceitou, tal. Então Paulo, ele escreve essa carta, né? Onde ele tem uma intenção, ele quer levar o evangelho lá para a região da Espanha, lá para aquele lado lá, e ele escreve essa carta. Se eu não me engano, ele estava na casa de Gaio, o Tércio estava ajudando ele a escrever essa carta, e ele queria demonstrar qual era o evangelho que ele pregava. Por quê? Porque Paulo, ele era um pouco, digamos assim, diferente dos apóstolos. Todos os apóstolos, eles eram chamados de indoutos. O que é isso? Eles tinham ensino fundamental, ensino médio, no máximo. Porque eles eram criados na cultura judaica, então eles sabiam falar, sabiam escrever, eles tinham o básico do básico. Mas Paulo era o equivalente a alguém que tivesse PhD. Paulo, ele era fariseu de fariseu. O que é isso? Um cara muito estudado. E quando ele vinha no começo matando os cristãos, ele acreditava que ele estava fazendo isso para Deus. Então Deus o interpelou no meio do caminho. Por que você está me perseguindo? Ué, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ele falou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que você vá lá para a casa do Ananias e espere até eu te dar uma orientação. E ele foi. Então a partir daí, ele começou um período. Ele passou mais ou menos 3 anos lá no Monte da Arábia, lá no Monte Sinai, estudando e reestudando. Por quê? Porque lá na casa do Ananias ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele ficou cego vendo a glória de Jesus, porque Jesus queria mostrar para ele que ele nada mais era do que um seguidor cego. Ele não via, ele não conseguia enxergar que Jesus era o Cristo. Então quando Cristo se revelou, ele revelou a sua natureza. Então ele vai nessa busca, e aí antes dele se encontrar com os apóstolos, o próprio Jesus faz com ele o que fez com Moisés. Você lembra como era com Moisés? Moisés subia no monte. A Bíblia diz assim, que os que estavam com Moisés no monte, eles olhavam para o chão e eles viam as ruas de ouro lá no monte. O céu desceu no monte, eles viam o céu ali no monte. Então Moisés ficava lá face a face falando com Deus. Deus faz a mesma coisa com Paulo, porque assim como o Antigo Testamento tem um profeta, o Novo também tem, que é o apóstolo Paulo. Ele é o 12º apóstolo, que os discípulos se anteciparam e votaram, fizeram aquela votação que caíam lá no Matias. Mas era para ser o Paulo, aquela vaga era do Paulo. E aí vem Paulo, ele começa a ter revelações. Paulo vai falar, inclusive na primeira carta de Coríntios, ele fala assim, o que eu recebi do Senhor. Ninguém me falou isso, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, ou seja, Paulo ele esteve um tempo aprendendo do próprio Jesus o Evangelho. Jesus ensinou. O tempo que o Senhor Jesus passou com os discípulos na terra, ou seja, 3 anos, o Jesus passou com ele lá no monte 3 anos. Eu não sei se isso é uma informação nova, mas se for, aprenda isso. E aí Paulo passa esse tempo e ele começa a pregar o Evangelho. Aí como ele começa a se destacar, por quê? Por causa das revelações que ele recebia. Era tamanhas revelações que Deus chegou a enviar um espinho na carne. E aí Paulo esclarece, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me gloriasse nas revelações que eu recebia. Tamanha eram as revelações. Que tipo de revelação? Era a seguinte: conheço um homem que no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Eu só sei que ele esteve lá no 3º céu, no paraíso, ouvindo sobre coisas inefáveis. Esse era o nível de revelação. Paulo estava aqui, ele falava assim, eu acho que eu vou lá no paraíso. Fechava o olho e Deus levava. Era desse jeito o nível dele. Só para você entender que nível que era. Então ele pregava um evangelho aonde trazia confusão para os judeus da época. Em que sentido? Ele falava o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado judeu? Foi. Então siga os preceitos da lei, sem problema. Mas deixa eu te dizer, se você andar na lei do Espírito, você não precisa guardar mais nada do que está na lei, porque tudo foi cumprido em Cristo.
E aí ele se virava e pregava essa doutrina para os gentios. Falava: olha, vocês gentios agora recebem o mesmo favor. Quem é gentil? Toda aquela pessoa que não é judeu, ou como os judeus chamam de Binei Noá. Eu ensinei esses dias aqui no ensino bíblico, Binei Noá, os filhos de Noé. Todos aqueles que não são descendência direta de Abraão são chamados de filhos de Noé. E se eles vivem uma vida justa, os judeus consideram que eles são salvos, tá? Eles têm que seguir só 7 leis. Eu falei isso lá no estudo para vocês de quarta-feira. Então, esses são os gentios, pessoas fora do judaísmo. Não tenho pai, não tenho mãe judia, então eu sou um gentio. E nisso, Paulo começa a pregar. Por quê? Porque por causa dessa revelação, os judeus achavam-se maiores que os gentios, e os gentios começaram a se achar maiores que os judeus. Só que Paulo vem e fala: não, nenhum é maior, Cristo que é tudo. Nós somos iguais. Entenda uma coisa, se for olhar mesmo, lembre-se do que Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Então, se for entrar nessa discussão, é óbvio que vai ter uma prioridade sobre eles. Mas hoje em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, porque Cristo é tudo em todos. E ele vai falar sobre isso. Então, esse capítulo 8 de Romanos, se eu simplesmente pregar, vamos ser mais que vencedores, eu tenho que te falar o cerne desse capítulo, senão você nunca vai entender ele. Então veja, qual que é o foco então do livro de Romanos? É a revelação da justiça de Deus. Deus satisfez a justiça dele na pessoa de Jesus Cristo. Olha só o que diz Romanos 7, do 18 ao 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. O que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho um corpo que carrega o pecado. Por causa desse corpo eu peco. É por causa dele que eu minto, é por causa dele que eu roubo, é por causa dele que eu adultero, é por causa dele que eu tenho vontade de ter relações antes do casamento, é por causa do meu corpo. Tudo isso é por causa do meu corpo. Então ele está dizendo assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar disso? Aí ele conclui: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele está dizendo o seguinte: por causa de Jesus, está operando algo novo dentro de mim. Então agora eu consigo servir a Deus com prazer, mas ainda sou afligido com o meu corpo. Por quê? Porque a nossa salvação ocorre em 3 aspectos: espírito, alma e corpo. Espírito, no exato momento que você confessa Jesus Cristo. Alma, durante toda a sua vida aqui na terra. Então, enquanto você nascer, creu em Jesus e morrer, você só vai sendo trabalhado por Deus. Quando eu faço isso aqui, você entendeu, né? Quando fazia assim, vai apanhar, ou seja, você vai sendo o quê? Trabalhado por Deus durante toda a sua vida, vai sendo moldado o seu caráter. E no final, a ressurreição, o seu corpo sendo restaurado e glorificado, é aí que o seu corpo vai receber a salvação. É nesse momento. Então tudo na nossa vida é um processo. Por isso que a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Não é que hoje você perde amanhã, não. É que você precisa todo dia entrar debaixo desse trabalhar de Deus, para você ser moldado, moldurado. O corpo que você vai receber na eternidade depende do que você faz agora. Você poderá ter um corpo como o sol, você poderá ter um corpo como a lua, como o das estrelas. Depende de como você o serve aqui agora. Quanto mais você viver para Ele, mais glória você terá. Mas de uma coisa eu tenho certeza: alguma glória você terá, porque a obra dele foi perfeita. Então alguma glória você terá, nem que for um pouquinho, mas glória. Quando você chegar no lugar, você vai brilhar, porque ainda há uma glória de Deus em você. Mas lute para que essa glória seja grande, extraordinária. Como? Servindo ao Senhor.
Quando esses jovens vêm aqui tocar para nós, eles estão abrindo mão de muitas coisas. Talvez de sair com as suas varoas, talvez de, ô pastor, libera nós para estar lá junto com eles, né? O pastor, tá bom, vai, né? E você está entendendo? Então, ou seja, tudo isso eles estão fazendo em prol do reino. Então isso significa o quê? Porque eles servem a Deus dessa forma, então Deus os honrará. Você está entendendo? É assim que Deus trabalha na nossa vida. E agora vem o texto. Eu li 7 e agora eu entro no 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo o seguinte: por mais que o seu corpo ele seja um grande inimigo seu, se você estiver em Cristo, você não será condenado. Isso é uma grande verdade. Se eu tenho um corpo que me faz errar contra Deus, esperando essa transformação, então que condenação há para mim em Cristo? Nenhuma. Mas que anda o quê? No Espírito. Porque se você fizer o que sua carne quer, então há muita condenação para você. Mas quando você anda em Cristo, nenhuma condenação há. Deus nos chama para viver essa vida através de Cristo. Olha só, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem que vem vai pecar, vai errar. Esses dias eu falei com a igreja assim: meu filho está com 5, 6 anos e ele já vem com umas conversas para cima da gente. Tipo assim, às vezes ele vai passear e fala assim para minha esposa: o papai está chamando, vamos para casa. E eu não falei nada. Quem ensinou isso para ele? Quem ensinou que ele já pode ter essas artimanhas? Não fui eu. Ele nunca viu fazer isso. Você entende? Então já existe algo dentro dele, inclinando ele para o caminho errado. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho o quê? Na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. Porque toda essa base, toda essa estrutura estará dentro dele. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Porque na hora que vier o desvio, vem a estrutura. Como que eu sei isso? Pega esses prédios aí feitos no Japão, nesses lugares que tem terremoto. Eles têm uma estrutura para suportar grandes tremores. Então na hora que vem um tremor, o prédio balança de um lado, balança do outro, mas no final ele fica firme. Então quando eu coloco Jesus Cristo, né, eu dou essa base para a criança, ou dou essa base para o novo convertido que é uma criança, então vem o vento, vem a tribulação. Eu vou sair, eu vou desistir, eu não quero mais. Quando tá para cair, de repente para a ventania e fala: opa, fiquei firme, olha só, consegui vencer essa tribulação. Porque a base estava sólida. A nossa base é a rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5:12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está dizendo? Como Adão pecou, entrou o pecado no mundo. E qual é o salário do pecado? A morte. Então agora a morte entrou, e por isso os homens morrem, por causa do pecado. Todo homem que comete pecado, ele está antecipando, né? Pensa da seguinte maneira: imagina esse copo. Imagina que esse copo é o copo da sua vida. O meu copo está quase cheio. Imagina que tudo isso aqui é pecado. Na hora que chegar aqui, e transbordar, Deus me chama. É mais ou menos assim que funciona com o ser humano. Aí quando o ser humano se arrepende, ou seja, ele entende a vida errada que ele levou, ele confessa a Deus, então Deus vem, pega e joga o pecado para fora. A Bíblia diz que ele arranca, ele tira, ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais, o que ficou para trás, ficou para trás. Que condenação há para você que agora anda em Cristo Jesus? Mas pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Pois é, fez, ficou no passado, se arrependeu, pediu perdão, segue agora para uma nova vida, segue para um novo caminho.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. Olha o que diz o 5,21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Da mesma forma que a morte reinou no meio dos homens, por causa do pecado que os homens cometiam, agora que Jesus padeceu na cruz do Calvário, então agora reina a justiça de Deus no nosso meio. E como que essa justiça reina? Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, acontece algo dentro de você, algo chamado de novo nascimento. Uma pessoa muito especial, ela vem habitar dentro de você, o bendito Espírito Santo. Ele é o Espírito do Pai, Ele é o Espírito de Cristo. Então a habitação do Todo-Poderoso agora está em nós. Você que crê em Cristo, você sabia que Ele está nesse exato momento dentro de você? Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Pois é, Ele é Espírito, não é para sentir, é para crer. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então agora que o Espírito Santo habita em você, Ele vai imprimir algo. A Bíblia diz que Ele entra em você e Ele começa a pegar com a mão dele, o dedo dele, e escrever nas tábuas do seu coração a lei de Deus, a lei do Espírito de vida. Então agora para você, coisas que pareciam antes de você crer em Jesus normal de você fazer, agora te incomoda. Tem coisa que você não consegue mais fazer. Antes era normal você falar assim, diga que eu não estou. Hoje você pode até fazer isso, mas você faz com dor no coração. Você já faz sabendo que tem que pedir perdão para Deus. Por quê? Porque agora existe uma nova lei escrita no seu coração, e você sabe no exato momento que você quebrou ela. Você entende? Isso é sinal que, pastor, antes eu vivia a minha vida de qualquer jeito, tal, e hoje eu vou fazer umas coisas, eu sei que desagrada a Deus. Glória a Deus, você nasceu de novo. Se você ainda ama o erro, deixa eu ter uma péssima notícia para você. É necessário você nascer de novo. Isso pode acontecer quando? Agora. Uma decisão de coração. Eu tenho ensinado aqui e tenho insistido, principalmente nas quintas-feiras, tudo na nossa vida é questão de decisão. Deus vai te dar uma orientação e você decide se você quer ou se você não quer. Simples assim. Quando você decide, não é decisão de boca, tá? Aquela decisão que você fala e depois, não, é de coração. Estou firme nesse propósito. É que nem casamento, né? Decidiu, vou casar com essa pessoa, vou fazer. É isso, é aquela decisão que você tomou. Pode vir qualquer pessoa falar, você fala, não vou voltar atrás. Mas você vai virar crente, você vai não sei o quê, não vai ficar chato, não sei o quê. Não interessa, estou firme. Estou forte, eu não volto atrás com essa decisão. Então é isso, você não precisa nem falar com a sua boca, mas se aqui dentro está firmado, é o que importa. É o que Deus espera de mim e de você, uma decisão de coração. Eu já falei aqui, quem quiser assistir o culto de quinta-feira, eu falei como eu era aprisionado pelo vício da pornografia, 10 anos. Não conseguia, eu tomava ceia na igreja, às vezes eu pregava. Chegava em casa, eu ia para o crime. E Deus começou a me pegar. Você tem que decidir sair disso. Aí um dia, não teve nada especial. Foi um culto especial. Não teve. Deus me chamou para uma conversa interna. Eu sentei na beira da minha cama, nem me ajoelhei. Só para você ver, não tem que ajoelhar, cara no pó. Irmão, numa conversa séria pode ser andando aqui na rua.
Você pode agora no banheiro ter a conversa mais séria da sua vida com Deus e Deus mudar a sua história ali. Porque ali você falou direito com Ele. E você vem na igreja, chora, faz, mas você nunca tomou uma decisão. E aí eu tomei uma decisão na beira da minha cama, falando: Deus, a Bíblia diz, se o Senhor quiser me libertar, o Senhor me liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero essa liberdade, eu não aguento mais ser preso pelo pecado. Entra, por favor, ou me mata. Eu falei desse jeito para Deus: ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me mata. Estou vivo até hoje. Então o que Ele fez? Me libertou. Aquilo que me aprisionava, sabe? Antes eu olhava assim, uma mulher, dependendo da roupa que ela vestia, eu ficava louco. Hoje eu olho, às vezes eu falo assim: meu Deus, por que essa mulher não vê a indecência dessa roupa? Será que ela não entende que ela tem que valorizar o corpo dela, em vez de ficar mostrando para todos esses homens aí? Deus está reservando um homem para ela, está mostrando para todo mundo. Ou você sai falando: gente, tô com 10 mil aqui em casa, mas não conta para ninguém. Você faz isso? Ninguém sabe quanto você está com muito dinheiro, não é? Então por que você mostra os seus tesouros para todo mundo aí? Não é? A gente tem que ter sabedoria com essas coisas. O que é nascer de novo? É você receber a vida do Espírito Santo em você. E o que significa isso? Significa o seguinte: embora o poder do pecado habite no seu corpo, pelo poder do Espírito Santo você vai conseguir dizer não. Ele não tem mais essa influência. João Batista, quando viu Jesus, ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Cordeiro tirou. Antes ele cobria, agora ele tirou, ele arrancou. Não existe mais condenação para você. Diante de Deus não há. Mas se não há essa condenação, por que a sua mente te condena? Porque você precisa passar por uma renovação de mente. Você precisa crer nessas palavras. Se Ele te perdoou, está perdoado. Para que se condenar? Quem sou eu para te julgar? Quem é você para me julgar? Eu tenho que ter uma expectação que haverá uma grande restauração na sua vida. E você tem que ter a mesma expectação que Deus fará uma grande restauração na minha vida. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar ela. Então, o que vem a ser mais que vencedor é você ouvir e fazer exatamente o que o Espírito diz para você fazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso está em Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 3:29, 3:6, 3:13 e 3:22. As 7 cartas às igrejas, aonde Deus fala, Jesus vai falando para João: ao que vencer. Quem são os vencedores? Quem são os mais que vencedores? São os que ouvem a voz do Espírito Santo e executa exatamente o que Ele diz. Eu já contei para vocês, Deus uma vez já mandou eu pedir conta do meu trabalho, porque eu precisava passar numa prova. Ele começou a usar N pessoas para dizer: você tem que passar nessa prova, você tem que passar. Chegou um pastor para mim na época e falou assim: eu entendo que você tem que passar nessa prova. E eu falei: Deus, eu não consigo passar trabalhando, eu já tentei. Eu estou 2 anos tentando passar, trabalhando, estudando, eu não consigo. Eu vejo só uma possibilidade: sair do trabalho. Ele falou: sai, eu vou te sustentar. Eu falei: mas Deus, minha esposa está grávida de 5 meses, como que eu vou sair? Deus falou: sai. Saí, fiquei 5 meses desempregado, né? Passei na prova, acho que 1 ou 2 semanas depois nasceu meu filho. Aí 15, 20 dias depois eu estava contratado, com um valor que era o dobro do salário que eu tinha saído a primeira vez. Que na minha cabeça eu nunca ia ter aquele salário na minha vida. Mas por quê? Quem tem ouvidos, ouça. A nossa vida é governada pelo Espírito. Então não há condenação para mim, nem há condenação para você. Ah, mas meu vizinho fala, meu pai fala, minha mãe fala, meu sobrinho fala, meu pastor fala. Não interessa, você está em Cristo, não há condenação para você.
O vento assopra onde quer. O que é isso? O mover do Espírito Santo. Você ouve o vento, o uivo do vento, mas você não sabe de onde ele está vindo. Ele vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Você até olha para a árvore, né? Para ver aonde está balançando, né? Falar, ele está vindo daqui, né? E às vezes vem daqui, vem um geladinho, vem um quente. Fale agora. A gente não sabe, porque esse é o mover do Espírito Santo. Ele faz como lhe aprouver, do jeito dele. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje você está aqui. Hoje vocês estão aqui tocando numa igreja de 20, 30 pessoas. Amanhã Deus leva vocês para tocar para 10 mil. Assim é a nossa vida. Eu tenho algum mérito nisso? De forma alguma. O único mérito meu é me entregar a esse mover. Pode mover, Deus, pode fazer, faz do seu jeito, mesmo que doa, faça. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. Romanos 8, 6, 9 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros. Por quê? Por causa dessa habitação. Então Deus começa a falar dentro do seu coração: você é filho, você é filha. Você tem tesouros que você nem imagina. Pare de andar na carne. Pare de confiar à voz do seu corpo. Está difícil? Se incline à sujeição do meu Espírito. Deixe o meu Espírito te governar. Ouça o que Ele diz. Ele vai te dizer, e Ele te avisa, irmão. Ele te avisa. Ele vai dizer assim: não pega nesse celular, não vai ali, não fala com o fulano. Você vai sair para quê? Aí de repente é um acidente, é um remorso, é algo. Por quê? Porque você não ouviu o que o Espírito dirigiu você. Quantas vezes eu estou aqui, de repente vê um negócio assim, entra nessa rua, fala, e continua. Aí lá na frente eu vejo a surpresa assim, você está entendendo? Eu falo, nossa. Aí eu começo a entrar em oração: Deus me livra. Deus fala: meu filho, eu não falei para você entrar na outra rua? Você entende? São coisas bobas, mas pode ser a minha vida, pode ser a sua vida. Uma decisão errada que você toma pode acabar com toda uma história. Tem decisões nossas que atrasam a nossa vida em 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque sequer teve paciência de perguntar para Deus. E Deus está falando com a gente o tempo todo, tá? Eu não esqueço um dia que eu estava lavando o carro. Era umas 11 horas, não tinha ninguém na rua. Esse período de toque de recolher às 9 horas, não tem? Estava lá umas 10 horas lavando. Falei, se chegar por isso eu moro aqui mesmo. Vou falar, eu estou só lavando o carro, né? E estou lá lavando o carro e tal. E de repente eu estou pensando, porque uma pessoa tinha falado assim para mim: eu fui postar os negócios e as pessoas estão falando que eu sou ingrata, que eu tenho ingratidão. Aí eu pensando nisso, eu estou lá lavando o carro. Mas Deus, né? E esse negócio de ingratidão, né? Que bobagem, isso não sei o quê, né? A vida segue, não sei o quê. Aí eu estou pensando, só falando isso em pensamento. De repente o Espírito Santo me interpela. E foi repreensão, tá? Ele falou bem assim para mim: vocês, foi desse jeito. Eu estava aqui lavando o carro, não parei de lavar, só baixei a cabeça enquanto ele falou no meu coração: vocês não têm moral nenhuma de falar de ingratidão, porque a vossa vida é uma vida de ingratidão ao Pai. Baixei a cabeça e falei: não falo mais nesse assunto. Falei: tá bom, senhor, já entendi, não falo mais nesse assunto. Quem sou eu para falar de ingratidão se eu vivo sendo ingrato ao Pai? Pai me dá coisas lindas, maravilhosas, eu nem sei como agradecer. E às vezes eu falo: não, Deus está me abençoando, eu não vou na igreja hoje. E aí, ingratidão.
Porque quando não tinha nada, não perdia um culto. Mas agora que está tendo, né? Eu estou dizendo, irmão, que é para você ir em todos os cultos? Não. Eu estou dizendo que você tinha uma postura. E depois que Deus começou a manifestar grandezas na sua vida, você mudou a sua postura. É isso que você tem que olhar. Claro, eu como pastor quero ver vocês aqui, né? Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, né? Eu quero, mas eu sei que vocês têm uma vida. Vocês têm momentos de família. Vocês precisam fazer as coisas de vocês. Eu sei disso. Eu como pastor desejo vocês estarem aqui comigo, né? Mas você tem que analisar como era a sua vida quando estava tudo errado. Você estava segunda na igreja e agora que melhorou, você deu um pulo para fora. Ah não, domingo tá bom. É isso que você tem que pensar. O que diremos, pois? Essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nós somos mais que vencedores? Porque nós cremos na sua morte, nós cremos na sua ressurreição, nós cremos que a nossa dívida foi paga. Não há nada que eu possa fazer para que meu pecado seja perdoado. Tudo que eu preciso, Jesus fez. Jesus, ele morreu por tudo, desde a minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha vida com os amigos. Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Eu sei que às vezes a gente pensa que tem áreas que Jesus não quer entrar. Eu vou te dizer algo: se Jesus não fosse Senhor de toda a sua vida, Jesus quer escolher a sua esposa, o seu marido, Ele quer escolher seu filho, sua filha, Ele quer escolher o seu emprego, Ele quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Jesus, Ele quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Não adianta Jesus ser Senhor só da sua vida espiritual, e a sua vida financeira você faz de qualquer jeito, a sua vida sentimental você faz de qualquer jeito, ou Jesus ser Senhor da sua vida sentimental, mas a sua vida espiritual está de qualquer jeito. Não adianta, Jesus tem que ser 100% Senhor da sua vida. Para sermos mais que vencedores, precisamos receber a sua morte, crer na ressurreição, receber a vida do Espírito Santo em nós e vivermos conforme a sua direção para nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A nossa vida, nós fomos criados para a sua glória, para o seu louvor. Um Deus que quer guiar todos os seus passos, um Deus que quer te ajudar. Irmãos, eu já ouvi testemunho que muita gente se riria, mas eu fiquei tão feliz, sabe, pessoas que foi fazer bolo, não sabia fazer. Jesus, me ensina a fazer esse bolo. E o bolo dessa pessoa ficou melhor que muito confeiteiro, que ela foi pedir para o Senhor, o confeiteiro dos confeiteiros. Jesus é médico dos médicos, advogado dos advogados, é o confeiteiro dos confeiteiros. Ele é tudo, irmãos. Não há nada em que Jesus não seja Senhor. Ele é Senhor supremo e absoluto. Ele sabe tudo. A pergunta é: por que Ele ainda não está dirigindo todas as áreas da sua vida?
Como você vai ser mais que vencedor se essa vida do Espírito ainda não habita em você? Vamos orar? Eu convido o ministério para estar aqui me ajudando. Eu quero que você, se você ainda não tomou essa decisão de viver essa vida no Espírito, essa vida de entrega ao Senhor, se Jesus ainda não é Senhor de todas as áreas da sua vida, decida isso hoje. Fala: Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor de tudo, de mim, da minha família, dos meus negócios, dos meus relacionamentos, de tudo. Eu quero que o Senhor tenha a última palavra na minha vida. É o Senhor que decide. Eu posso tomar qualquer decisão, mas se o Senhor falar para não tomar, eu não tomo, eu volto atrás. Se Jesus for Senhor supremo da sua vida, então você é mais que vencedor. Não haverá condenação para você. Você pode ficar em pé? Eu vou pedir para o ministério cantar um louvor enquanto você fala com Deus. E assim que eles terminarem esse louvor, vamos entrar nesse momento de oração. Mas você, antes de eu orar, já pode tomar essa decisão e Deus já receber essa sua oração. Amém? Vem ganha forma, Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. Eu sei, o teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. Declaremos isso, querido, diga: o teu amor está ganhando forma em mim. Eu sei que está, Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você.
você, Senhor Jesus, pra você. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Declaremos isso junto. O teu amor está ganhando forma. Eu sei que está. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Pai, no nome do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Sabemos, Pai, da necessidade de crermos nesta vida, nessa obra de Jesus Cristo. Por isso, Pai, aqui estão seus filhos e filhas, aqueles que ainda não se decidiram, Pai, e que tomaram a decisão para que Jesus seja Senhor absoluto e supremo de todas as áreas das suas vidas, para que eles sejam mais que vencedores, para que eles não vivam debaixo de nenhuma condenação. Então eu peço que o Senhor os receba e que o senhorio de Jesus seja estabelecido em todas as áreas da vida dos seus filhos, Pai. Abençoe a vida, Pai, espiritual dos seus filhos. Abençoe a vida financeira dos seus filhos. Abençoe, meu Deus e meu Pai, a vida sentimental, afetiva dos seus filhos. Que o Senhor cure, Pai, todas as áreas, Pai, e que eles vivam a plenitude do Senhor. Perdoe seus pecados, falhas e iniquidades, e que a paz do Senhor Jesus superabunde em vossos corações. Pai, nós te rendemos graça. Obrigado, Pai, porque pela vida deste homem, Jesus Cristo homem, nós temos a vida e a vida eterna. E não poderíamos começar, Pai, esse culto dos homens, senão ressaltando sobre a vida deste homem, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, que morreu em nosso favor. Então, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe todos que estão aqui nesta noite. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Eu queria pedir para vocês começaram cantando escudo, não foi? Então, a gente tem procurado fazer um trabalho de evangelismo aqui. Aqui a gente tem muitas famílias espíritas, católicas, né? E a pandemia nos atrapalhou bastante. Então, assim, uma família aqui, vizinha nossa, falou assim, tem como eles cantar escudo de novo? Eu falei, uai, se for para ganhar para Jesus, nós canta, sem problema. Vocês podem então cantar escudo mais uma vez pra gente, em nome de Jesus? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei
terremoto é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ferrolhos nem porta que se fechem diante da sua voz. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela disponibilidade. Agradeço o vosso pastor, né? Manda o nosso abraço para ele, né? Que Deus abençoe ricamente.
Estenda suas mãos assim, vamos agradecer ao Pai. Pai, nós te agradecemos por esta noite, obrigado pela tua infinita bondade e misericórdia. Que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos aqui. Leva-os em paz e segurança, guarda livres de todo mal. Nós te agradecemos também pelo jantar, Pai, que será concedido ali, que venha nos alimentar, sobejar, sustentar e nenhum mal nos fazer. Nós te agradecemos por este alimento também, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Se você crê, você diz... Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda Ele, que é digno.